Fala, galera. Vamos corrigir os exercícios dos módulos 173 a 176, tá? Medida de temperatura. Durante o período do tempo de um dia, a temperatura em certo local varia entre mínima e máxima. A diferença de temperatura entre máxima e mínima é chamada de amplitude térmica. Nesse caso, será referente ao período de um dia, mas que pode ser aplicado em outros períodos de tempo também. Durante 7 dias de uma semana, um funcionário de uma estação meteorológica registrou em um quadro as temperaturas mínimas e máximas. Veja as anotações. Então, 7 do 2, 8 do 2, 9, 10, 11, 12 e 13 do 2. E aí teve a mínima, 25, ó, isso aqui só pode ser na Nordeste. 19, 18, 22, 23 e a máxima, 31, 35, 33. Ele pergunta qual é a amplitude. Eu vou fazer 35 menos 25. 32 menos 25. 33 menos 23. 31 menos 21. Certo? E aí eu vou achando a amplitude térmica desses dias. Faça uso de uma calculadora e calcule com aproximação de uma casa decimal. A média da temperatura mínima. Então, a média foi de quem? De 21,6 aproximadamente. Tá? Então, porque eu vou somar todas as mínimas e dividir pelo total de dias, que são 7 dias. E a média da temperatura máxima também, eu vou somar as máximas e dividir pelo total de dias, que são 7 dias. Identifique e anote, a menor amplitude térmica foi no dia 7 de fevereiro e a maior foi no dia 13 de fevereiro. Um técnico em refrigeração está testando um refrigerador que apresentou defeito. Após certo tempo ligado, ele verificou que às 10 horas a temperatura interna era 4,9. Uma hora depois, a temperatura havia aumentado 3,5 graus. E após alguns ajustes, a temperatura diminuiu 1,8. No momento que verificou novamente temperaturas ao meio-dia. Qual deverá ser esse horário? A temperatura registrada pelo termômetro. Então, eu vou fazer aqui, ó. 4,9 mais 3,5 menos 1,8. O resultado vai dar 6,6. 3. Faça uma estimativa sobre como a temperatura deve variar na cidade em que você mora ao longo de 7 dias a partir de hoje. Escreva no caderno qual a temperatura máxima você acredita que deve ser registrada em cada um desses dias. Depois acompanhe dia a dia, por meio de sites na internet, se sua previsão estava correta. Cada dia de observação pode-se alterar sua previsão para os demais dias. O gráfico mostra a previsão de temperatura em intervalo de tempo ao longo de um dia no mês de fevereiro de 2019 no Rio Branco, que a capital é Acre. De acordo com as informações do gráfico, é correto afirmar que o registro de 25 graus é verificado apenas 10 horas. Não, né, gente? Porque verifica-se. O registro de 25 graus é verificado apenas incorreto, pois há registro dessa temperatura também às 2 horas. Tá? 25 graus aqui, ó. A temperatura diminuiu apenas entre 6 e 8 horas. 6 e 8, não. E depois ele diminuiu aqui também, ó. Entre 25 e 24. De 2 e 4. A maior temperatura do dia foi registrada às 14 horas. Não. Às 14 horas, entre 12 e 14. Tá? Não há registro de temperatura entre 4 e 6 horas. Não há registro de mudança aqui, ó. Verdadeiro. Certo? O maior aumento de temperatura ocorreu entre 12 e 14 horas. Também não. Tá? Porque aqui foi 2, aqui também foi 2, e aqui foi 1. Então não tem. Então não há registro de mudança de temperatura entre 4 e 6 horas. É a única correta. Medida de massa, o grama, múltiplos e submúltiplos. Um dos modelos mais antigos de balança é o de 2 pratos. Seu princípio é relativamente simples e usa como referência o princípio básico em medidas de maneira geral. Ou seja, de que medir é comparar. De maneira simplificada, coloca-se o objeto que desejamos conhecer, a massa, em um dos pratos, e no outro prato colocamos pesos de metal com massas já conhecidas, até que todos fiquem em equilíbrio.
Determine em quilo a massa total das batatas que são colocadas no prato. Então, a batata tem 1,5 kg, né? Porque se eles estão equilibrados, e aqui tem 1,5 kg, aqui 1,5 kg, tem 1,5 kg. Determine em gramas qual deve ser a massa de cada caixa, considerando que elas possuem a mesma massa. Então, ó, se aqui sim, tem 1,8 kg, 800 gramas, 1,8 kg dividido por 3 vai dar 600 gramas. Na balança da figura, objetos iguais têm pesos iguais. Qual é o objeto mais pesado? Então, se objetos iguais têm pesos iguais, o que é que eu tenho aqui? Observa que na primeira balança, o objeto, esse cilindro tem o mesmo peso que a soma de dois objetos, certo? Consequentemente, o peso do cilindro é maior que o peso de cada um dos outros dois objetos. Porque se eles são iguais, se um desse aqui equilibra dois desse, esse aqui é mais pesado. A segunda balança, que é o peso de um cilindro, um conezinho desse aqui, é maior do que o peso de um cubo. Tá? Logo, o cilindro é mais pesado entre os 4 objetos verificados até este momento. Tá? Por outro lado, a terceira, uma circunferência é mais pesada que um cone, que um cilindro. Portanto, a circunferência é mais pesada, ou seja, a esfera é mais pesada que o cilindro. Escreva por extenso como se lê cada uma das medidas das massas indicadas. Aqui, ó, 250 gramas, 400 miligramas, 500 decigramas, 6 toneladas. Um produtor produz tomates orgânicos, sendo este um tipo alternativo de alimento que tem ampliado seu espaço em prateleiras do supermercado. Ele usa sacola de papel para vender os tomates em porção de aproximadamente 800 gramas cada sacola. Para montar um total de 50 sacolas, de quantos quilos de tomate aproximadamente ele precisará? 50 vezes 800, né, gente? Vai dar 440 mil gramas, que é igual a 40 quilos. Então, precisará em torno de 40 quilos, considerando que a porção de cada sacola é aproximada, certo? Complete corretamente essa equivalência entre unidades de massa. 4 quilos equivale a 4.000 gramas. 375 gramas equivale a 0,375 quilos. 8 miligramas, 0,08 gramas. 59 decigramas, 5,9 gramas. 5,43 quilos, 5.043 gramas. Questão 6. Escreva qual deve ser a unidade mais comumente usada para indicar a massa de um navio, tonelada, né? Um cachorro, quilo. Um boi, arroba, quilo. Componente de medicamento, miligrama. Um pássaro pequeno, gramas. Considere 3 bolinhas que têm a mesma aparência, porém apenas têm uma massa diferente, sendo um pouco mais leve. Fazendo uso de uma balança de 2 pratos, escreva verificando com uma única passagem qual bolinha tem menor massa. Então, ó, esse aqui teria que fazer experimentalmente lá na escola, mas escolhem se é o caso 2 bolinhas para serem colocadas em cada prato. Se os pratos ficarem equilibrados, a bolinha mais leve será a bolinha desprezada na pesagem. Cada um dos pratos se levanta, a bolinha que não tiver mais será mais leve mais que a outra. Será mais leve que a outra. Como só há uma mais leve, esta bolinha será a bolinha procurada. Pedro está treinando corrida. Quando saiu de casa, passou em uma farmácia e viu que estava com massa de 82,3 quilos. Após 1 hora de corrida, verificou na mesma balança que sua massa era 81,8. Essa diminuição de massa ocorre, de maneira geral, pela perda de líquido do corpo na forma de suor. Assim, quantos gramas Pedro eliminou de sua massa? 82,3 menos 81,8, meio quilo. Então, ele eliminou 500 gramas. Uma indústria de alimentos recebeu uma encomenda de 4 toneladas de farinha de trigo. Toda essa quantidade será distribuída em pacotes contendo 500 gramas cada. Qual será o número total de pacotes a serem preenchidos com uma farinha? Então, 4 toneladas, 1 tonelada é 1.000 quilos, certo?
Eu tenho transformando 4.000 quilos em gramas, vai ficar 4 milhões de gramas. 4 milhões dividido por 500 gramas vai dar 8.000 pacotes. Felipe tem uma caixa contendo 10 quilos de algodão e outra contendo 10 quilos de barra de ferro. As duas caixas vazias têm a mesma massa. Sobre essa situação, responda. Se colocarmos cada uma das caixas com respectivo produto em um dos pratos de uma balança de 2 pratos, ela ficará em equilíbrio? Sim, porque tem a mesma massa, né? 10 quilos. O volume pode ser diferente, porque o volume de 10 quilos de algodão é diferente do volume de 10 quilos de ferro. Além da diferença no material de cada caixa, que outra diferença pode... Ah, acabei de responder. Pode existir o volume, né? Cada uma, o volume do algodão é maior. Alguns produtos vendidos em supermercados possuem a indicação de massa em seu rótulo. Nesse caso, é comum usar o termo peso. Além disso, há produtos que possuem outras indicações de peso, como peso líquido e peso drenado. Sobre esse tipo de medida temos: peso líquido é a massa de todo o material guardado dentro da embalagem. Peso drenado é a massa do material guardado dentro da embalagem, exceto o líquido usado para auxiliar em sua conservação. Nos dois casos, a massa da própria embalagem não é considerada. Então, tenho 500 gramas de peso drenado, 800 gramas de peso líquido. 200 gramas de peso drenado, 300 gramas de peso líquido. 125 drenado e 200 líquido. De acordo com essa ideia, calcule a massa apenas do líquido usado na conservação em cada um dos 3 produtos mostrados como exemplo. Ervilha. 300 menos 200, 100. Cereja. 200 menos 125, 75. E azeitona, 800 menos 500, 300. Para a fabricação de um tipo de bolo, uma cozinheira utiliza 300 gramas de farinha de trigo. Ela recebe muitas encomendas ao longo de um mês. Apenas para o mês de dezembro, por exemplo, ela tem um total de 45 bolos desse tipo encomendados. Então, para fazer os bolos desses pedidos, quantos quilos de farinha ela precisa? Então, se vai ser 300 gramas e ela quer em quilo, vai ser o quê? 45 vezes 300 gramas. Vai dar 13.500 gramas, que é igual a 13,5 quilos. Muitos produtos são vendidos por massa, como vários tipos de frutas, verduras e carne. Sabendo que o preço de 1 quilo, basta multiplicar esse valor da massa pela massa que você está comprando, sendo ela indicada em quilogramas. Muitas vezes a indicação é dada por real por quilograma. Sabendo disso, calcule o valor de ser pago em cada situação de compra indicada. Comprar 1,5 kg de tomate pelo preço de R$ 2,54. Então, 1,5 vezes 2,54 vai dar R$ 3,81. 800 gramas de cenoura pelo preço de 1,15 quilo. 0,8 vezes 1,15. Então, vai dar 92 centavos. Comprar 400 gramas de peito de peru, peito de frango, pelo preço de 9,50 ao quilo. 9,50 vezes 400, que é, transformando isso aqui em quilo, fica 0,4. 3,80. Questão 5 aqui é para criar uma situação problema, certo? Em um recipiente, encontra-se 1 litro de certa substância, cuja massa é 1,2 quilos. Quantas toneladas dessa mesma substância haverá em 1 metro cúbico? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 vezes 1,2 é igual a 1.200 quilos. 1.200 dividido por 1.000 é igual a 1,2 toneladas. Bartolomeu é um comerciante que ainda faz uso da balança de 2 pratos. Ele precisa de 300 gramas de farinha de milho, mas só tem no momento o peso de 500 gramas e outros de 200. Explique como ele pode fazer para separar 300 gramas dessa farinha. Então, pode pesar 500, separar. Depois a quantidade ele retira a farinha até equilibrar o peso
em 200 gramas. O que sobrar é 300 gramas, certo? Embora muitos produtos sejam medidos de acordo com o preço de 1 quilo, há outros, como alguns tipos de queijo ou alho, por exemplo, que tem preço dado pela quantidade de 100 gramas. É uma situação em que se deve ficar muito atento no supermercado. Considerando que em um supermercado uma porção de 100 gramas de alho seja anunciada por R$ 2,79, quanto o cliente deverá pagar por 2 quilos desse produto? Então, R$ 2,79 eu tenho que multiplicar primeiro por 2, tá? Vai ser quem? O quilo por 10. Então, o quilo vai ser R$ 27,90. 2 quilos, R$ 55,80. Exercício para conferir. Sobre as medidas de temperatura, responda o que se pede. Qual é o instrumento usado para verificar a temperatura? Termômetro, né? Qual a unidade de medida de temperatura mais usada no Brasil? É o grau Celsius. Escreva por extenso como se lê o símbolo de cada múltiplo e submúltiplo do grama indicado. Miligrama, hectograma, quilograma, decigrama. Assinale V para verdadeiro e F para falso em cada afirmação feita. A unidade padrão para medir a massa é o quilograma. Falso, porque é o grama, certo? A tonelada corresponde a uma medida de 1 milhão de gramas. Verdadeiro, porque uma tonelada é 1.000 quilos e 1.000 quilos e 1 quilo é 1.000 gramas. Então, logo, uma tonelada é 1 milhão de gramas. Relacione as unidades de medida que sejam correspondentes. 2 quilos, 2.000 gramas, 2 gramas, 2.000 miligramas, 2 toneladas, 2.000 quilos, 2 hectogramas, 200 gramas e 2 decigramas, 0,2 gramas. Cite 3 unidades de medida de massa que são muito usadas em nosso cotidiano. O quilo, a grama e a miligrama, certo? Tonelada também pode ser usada, ok? Como um exercício de casa, vocês vão ler o módulo 177 e 178, que é a unidade de medida de tempo, e já vão começar fazendo essas atividades, certo? Ok, pessoas? Forte abraço para vocês, cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, beijinho, beijinho.